Vamos lá então, pessoal. Já que na aula da semana passada eu expliquei para vocês um tema, um assunto, né, que sem dúvida é um assunto que traz ao aluno uma certa aversão, não só no direito tributário, mas nas outras disciplinas também, porque envolve uma necessária definição de aplicação de prazo, né? E aí, essa aplicação de prazo, geralmente o aluno não gosta, né? Acha complicado, acha complexo. E eu sempre, na defesa da minha disciplina, trago para vocês um ponto, né, que é o fato de que, diferente de outras matérias, aqui no direito tributário, apesar da gente ter diferença na forma de contagem, né, no início da contagem do prazo, pelo menos o prazo é o mesmo, né? Então, no ruim você sabe que o prazo é de 5 anos, tanto de decadência como também de prescrição. É natural, nesse início do contato com o assunto, né, você é capaz de confundindo decadência e prescrição, não entendendo às vezes ao certo como que aplica, né, a contagem, mas só para a gente partir de um ponto zero, até porque a matéria, eu sei que é uma matéria densa, vamos ver se vocês conseguiram compreender, e aí especialmente dirijo aqui minha provocação para aqueles que de repente passaram os olhos na matéria, deram uma rápida revisão, né? O tema já é um tema difícil. De forma objetiva, decadência é o prazo que a fazenda tem para lançamento. É o prazo que ela tem para constituir o crédito tributário. Já a prescrição é o prazo que a fazenda tem para a cobrança judicial do bem de execução fiscal. Então, a primeira coisa que tem que saber é a diferença conceitual. Decadência é prazo para lançar, prescrição é prazo para executar, para cobrar por bem de execução fiscal. A outra coisa que eu queria que você soubesse, guardasse, é que existe uma regra para a contagem, olha para mim, desse prazo decadencial. Qual é a regra? Começa a ser contado a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao ano em que ocorreu o fato gerador. Então, o tributo teve fato gerador em 2016. Até quando a Fazenda pode lançar esse correspondente tributo? 1º de janeiro de 17, 5 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 1º de janeiro de 2022, esse é o prazo decadencial. O que eu expliquei para vocês que também é importante você lembrar. Se o lançamento acontecer dentro desse prazo, a Fazenda respeitou o prazo decadencial, portanto, o crédito tributário é exigido. Se a Fazenda lançou para além desse prazo decadencial, você vai afirmar que houve decadência, tendo havido decadência, não há mais tributo a ser cobrado, porque a decadência é uma causa que extingue, que culmina o crédito tributário. Agora, eu já pedi já, porque eu acho que ele não tem botão. Bem, eu acho que ele é só para não? Eu achei que foi só para o controle. Maravilha. Uma vez sendo respeitado o prazo decadencial, e o contribuinte sendo notificado para pagar o tributo, eu sempre expliquei assim, acho que é a forma mais fácil do aluno memorizar. Existem 5 decisões que o contribuinte pode tomar em relação àquela cobrança. Se ele paga, que é a primeira decisão, o crédito tributário está extinto. Se ele simplesmente recebe a cobrança e deixa aquela cobrança
tocar, né, passar o prazo ali para pagamento sem adotar qualquer medida, vai começar a correr contra a Fazenda o prazo de execução, que é o prazo prescricional. E esse prazo ele é contado a partir do dia útil seguinte ao último dia que o contribuinte tinha para pagar o tributo. Então, vencia no dia tal, se ele não pagou, o prazo prescricional começa a partir do dia útil seguinte. Se na questão você não tem a data de pagamento, a data de vencimento, eu sempre aplico e digo ao aluno aplicar o prazo que é o prazo convencional de 30 dias apontado à notificação. Notificar, o contribuinte tem 30 dias para realizar o pagamento, é o prazo da cobrança amigável, né, ainda não executável, ainda não judicial, se o contribuinte não pagar dia 1 seguinte. Agora, as outras 3 decisões, elas vão de alguma maneira gerar reflexo, gerar impacto na contagem do prazo prescricional. Quais são as outras 3 decisões? A primeira delas, o contribuinte pode parcelar. Se ele parcelou a dívida, a exigibilidade do crédito está suspensa, significa dizer que a Fazenda não pode executar, e se ela não pode executar, não está contando o prazo prescricional. Professor, quando que começa a contar então o prazo prescricional? Naquela situação em que o contribuinte parcela, paga algumas parcelas e para de pagar em dado momento. Você vai contar o prazo prescricional a partir da data em que o contribuinte ele é notificado da rescisão do parcelamento. Notificado, ele toma conhecimento de que ele está sendo excluído daquele programa de parcelamento. Atenção para uma súmula recente do STJ 2024, que vai começar a aparecer bastante em prova, que é a súmula 653. Nessa súmula, o STJ entendeu que quando o contribuinte apenas pede o parcelamento e esse pedido lhe é negado, já inaugura um novo prazo prescricional de 5 anos, é o que diz a súmula 653. O pedido negado de parcelamento é causa interruptiva da prescrição, o que faz contar aí um novo prazo de 5 anos, mesmo tendo sido parcelamento negado. E por que o STJ chega a essa conclusão? Porque ele entende que o pedido de parcelamento formulado pelo contribuinte equivale ao ato de confissão de dívida. Então, não é porque o pedido foi negado que eu não vou aplicar ali uma causa interruptiva da prescrição, de modo a dar à Fazenda um novo prazo de 5 anos para realizar a execução fiscal. As outras 2 decisões, elas também geram impacto na contagem do prazo prescricional, especialmente a impugnação administrativa, porque eu expliquei para vocês que no caso em que o contribuinte opta por ingressar com uma ação judicial, a gente esquece um pouco de falar de prescrição, porque para pensar em prescrição a gente está pensando no início de judicialização de cobrança, ou seja, a Fazenda vai escrever o contribuinte em dívida ativa, vai emitir a CTA, vai protestar a CTA e aí pode chegar à execução fiscal, vai chegar à distribuição da execução fiscal. Se o próprio contribuinte entrou com uma ação, a Fazenda não vai precisar seguir esses passos, porque ao final, se a decisão do transito julgado mantiver a cobrança, não há necessidade de formar um título executivo extrajudicial, porque agora a gente vai estar pensando em um título executivo judicial, que é a própria decisão que mantém a cobrança. Agora, naquela situação em que o contribuinte apenas apresenta uma reclamação, uma impugnação administrativa e perde ao final, no sentido de uma decisão manter a cobrança, você precisa saber quanto tempo a Fazenda tem para executar aquela dívida. É óbvio, e aqui eu abro parênteses, se o contribuinte tentou primeiro a impugnação administrativa e perdeu, ele ainda poderia ir para a via judicial. Mas pode ser também que ele tentou a via administrativa, perdeu e abriu mão, não quer entrar com uma ação judicial, acha que vai ser dispendiosa, vai ser custosa, então para que eu vou entrar com a ação? Já tentei a anulação na Receita, na Secretaria de Fazenda, o pedido foi negado, não vou judicializar. Ok, quanto tempo a Fazenda tem então para executar? O prazo novamente é de quanto tempo? 5 anos. Contado do dia útil seguinte ao último dia que constava na decisão para o contribuinte realizar o pagamento. Então a decisão que não cabe mais recurso, a gente chama de decisão administrativa final ou irreformada. Ela vai trazer nela
a confirmação de que aquele lançamento está mantido, a cobrança está mantida e dá ao contribuinte, oportuniza ao contribuinte um prazo para a realização do pagamento, o contribuinte não pagando no dia 1 seguinte, para começar a contar os 5 anos de prazo prescricional. Por esse o nosso resultado, né? O que eu vou trabalhar com vocês hoje? Eu quero trabalhar mais 2 assuntos: modalidades de lançamento e contagem de decadência e prescrição para tributos sujeitos a lançamento por homologação. Depois eu quero falar ainda de algumas jurisprudências do STJ não simuladas sobre decadência e prescrição, e aí a gente passa para o último tema de decadência e prescrição. Se eu conseguir falar com vocês na turma da manhã, eu não consegui chegar até aqui, então ficou para depois da 1, que é o último tema de decadência e prescrição, que é a prescrição intercorrente, tá? Não tem problema se não der para eu trabalhar a prescrição intercorrente, eu encaixo esse assunto na próxima matéria, depois da 1. Para quem aí sofre de ansiedade, né? Depois da 1 nós vamos começar a trabalhar as vias de defesa do executado, né? Para quem está sofrendo execução fiscal. Então a gente vai trabalhar em partes a execução fiscal, a exceção de executividade, vou trazer para vocês uma explicação da Lei 6.830 de 80, que é a Lei da Execução Fiscal, e aí a gente pode trabalhar a prescrição intercorrente lá sem nenhum problema. Mas pelo menos até aqui eu quero encerrar modalidades de lançamento, pessoal. As modalidades de lançamento são 4 tipos de lançamento, e essas modalidades elas estão nos artigos 147 a 150 do Código Tributário Nacional. Artigo 147 a 150 do Código Tributário Nacional. Tá? Eu vou pedir a licença de vocês agora. Essa parte da modalidade de lançamento é uma parte um tanto teórica, você precisa entender quais são as modalidades e o que uma se diferencia da outra, e aí a parte prática, de fato, a gente vai olhar essa decadência e prescrição para tributos sujeitos a lançamento por homologação. Quem esteve aqui na aula da semana passada percebeu que quando eu estudei o conceito, eu sempre fiz uma ressalva assim: olha, mas cuidado que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, essa contagem ela pode ser um pouco diferente. Olha, cuidado, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem ela pode ser diferente dessa forma que eu expliquei. Então, a parte prática eu vou explicar aqui quando a gente chegar na decadência e prescrição para tributos sujeitos a lançamento por homologação, que é uma matéria muito difícil, mas eu vou torná-la fácil, prometo a vocês, tá? Vou explicar aqui de uma maneira que vocês vão entender. Mas antes, mais uma vez, pedindo perdão, a gente precisa entender teoricamente, conceitualmente, o que significa cada uma das modalidades de lançamento. Primeira modalidade de lançamento, eu vou inverter um pouco a ordem, eu acho que faz mais sentido didaticamente dessa forma a explicação. Primeira modalidade de lançamento é o lançamento de ofício. Lançamento de ofício. O que é o lançamento de ofício? Como o nome diz, é aquele ato administrativo que constitui o crédito tributário sendo realizado apenas pela autoridade fazendária, sem qualquer participação do contribuinte. Então, o crédito ele vai ser constituído unilateralmente pela Fazenda Pública
pública sem a participação do contribuinte. Como assim, professor? No tributo sujeito ao lançamento de ofício, a Fazenda Pública, a autoridade fazendária, ela verifica que houve ocorrência de um fato gerador, ela apura, calcula o tributo devido e ela envia para o contribuinte realizar o pagamento. Então eu brinco que os tributos que são sujeitos a essa modalidade de lançamento de ofício, são aqueles tributos que o contribuinte está em casa, assistindo sessão da tarde, né? Não está fazendo nada, não está informando nada, não está participando de absolutamente nada relativo à constituição do crédito, e quando ele se vê, opa, virei devedor de X reais do tributo tal. Professor, quais são os tributos sujeitos a essa modalidade de lançamento? Quem vai chutar? Aquele tributo que você não precisa informar nada, mas você toma a cobrança sem qualquer participação sua. Vai, chuta. IPTU. Mais qual? IPVA. As taxas em geral, não é? Taxa de coleta de lixo, taxa de bombeiro, de incêndio, são tributos sujeitos a lançamento de ofício, tá? Professor, algo muda em relação à tua explicação de decadência e prescrição para esses tributos? Qual é a resposta? Nada, tudo igual, tá? Só estou explicando a teoria. Segunda modalidade de lançamento é o lançamento por declaração. Alguns doutrinadores apelidam essa modalidade de lançamento misto. Por que lançamento misto? Porque eu tenho a participação do contribuinte e da fazenda para o crédito tributário ser constituído. Então eu vou pegar esses três atos e vou dizer o que o contribuinte faz e o que a fazenda faz. No tributo sujeito ao lançamento por declaração, o contribuinte ele precisa informar a ocorrência do fato gerador. Sem essa informação prestada pelo contribuinte, a fazenda não terá condições de constituir o crédito tributário. Então o contribuinte ele precisa informar que está praticando o fato gerador, e por causa dessa informação prestada pelo contribuinte, sem a qual a fazenda não teria como tomar conhecimento do fato gerador, somente a partir dessa informação prestada pelo contribuinte é que a fazenda pública terá condições de calcular o tributo devido e entregar para o contribuinte realizar o pagamento. Entregar para pagamento. Por isso que é misto. Eu tenho participação do contribuinte e da fazenda para o crédito tributário se constituir. Calma, vai todo mundo errar e está tudo bem. Esse ano estou completando 20 anos de anual e todo mundo erra quando eu pergunto isso aqui, tá? Então, se vocês errarem, não tem problema, tá bom? Qual é o exemplo de tributo sujeito a lançamento por declaração? Imposto de renda. Todo mundo fala imposto de renda, né? Por quê? Porque associa a declaração do imposto de renda com o mecanismo de constituição do crédito, mas imposto de renda não é lançado por declaração. Imposto de renda, junto com quase todos os outros, nós vamos ver que é lançado por homologação, vou explicar isso daqui a pouco. Mas alguém aqui falou os dois impostos que são impostos lançados por declaração. Lá ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa morte e doação,
E qual é o outro? Parecido com ele, só que municipal. ITBI. Veja, pessoal. A Fazenda Estadual sabe que você está doando um bem para uma outra pessoa? Não. Você precisa informar a doação. Já te ligaram, já me está resolvido. A Fazenda precisa receber a informação de que está acontecendo uma doação para ela emitir a guia do ITCMD para você pagar e recolher o imposto devido sobre aquela doação gratuita. A mesma coisa em relação à ITBI. A Fazenda não sabe que está havendo ali uma negociação de venda do imóvel, que eu estou vendendo meu apartamento para ele. Eu preciso ir até a prefeitura e dizer: estou vendendo meu imóvel, quero registrar esse imóvel no nome dele, que é o comprador. Para isso eu preciso de recolher o valor de ITBI. Posso abrir um parênteses? Prometo, mas é porque, como não deu tempo de falar sobre as espécies tributárias de forma profunda no semestre passado, tem alguns temas que às vezes eu acho que encontro oportunidade de comentar com vocês aqui. Em 2023, o STJ tomou uma decisão em repetitivo sobre o ITBI, que é assim, uma das decisões mais importantes dos últimos anos em matéria tributária, inclusive abrindo a possibilidade, olha para mim, inclusive abrindo a possibilidade de um campo para quem pretende iniciar na advocacia tributária. Não sei se vocês ouviram essa decisão do STJ. Qual foi a decisão que o STJ tomou? O valor que as partes informam ao município para cálculo do ITBI é um valor que presume-se correto, válido. Porque o que era muito comum acontecer no caso do ITBI? Eu não estou falando nada de decadência e prescrição, mas estou aproveitando até para você entender como é o mecanismo do lançamento por declaração. Eu vou vender meu imóvel para ele, ok? Eu chego na prefeitura e falo assim: ó, estou vendendo meu imóvel por R$200 mil. A prefeitura fala: mas esse imóvel não vale 200 mil, esse imóvel vale 500 mil. Você não vai conseguir fazer o registro desse imóvel no nome do comprador, a não ser que você recolha o ITBI sobre quanto? R$500 mil, calculado sobre 500. Ô gente, mas eu não posso estar passando por um aperto? Eu não posso estar vendendo meu imóvel por um valor muito aquém de mercado, sim ou não? Só que aí você fica num dilema, concorda comigo? Pode ser que de fato eu esteja vendendo a 200, ou pode ser que eu esteja querendo falar para o município que eu estou vendendo a 200 para pagar menos ITBI, e na realidade eu estou vendendo por 500. Então, o que o STJ, como é que o STJ saiu dessa encruzilhada? Depois vocês leem o tema, é o tema, acho que 1182. Se botar assim, ó, STJ, ITBI, base de cálculo, vai aparecer o tema, certamente. Acho que é 1182, depois quem conferir, ele pode falar para o colega anotar. O que o STJ falou? Ele falou assim, olha, o valor que foi informado pelo contribuinte, informado por quê? Porque é um tributo sujeito ao lançamento que é por declaração. O contribuinte precisa ir até a prefeitura e dizer: estou vendendo imóvel por R$200 mil. Esse valor informado pelo contribuinte presume-se o quê? Correto. Professor, o município ele pode vincular a base de cálculo do ITBI, a base de cálculo do IPTU no mesmo tema. O STJ falou que não pode. Nem pode usar a base de cálculo do IPTU como valor base, o valor mínimo. Não pode. Esse valor que as partes convencionaram na transação de compra e venda presume-se correto, e o município não poderá recusar a emissão da guia do ITBI, alegando que o valor está aquém do valor que o município entende que é o valor correto como valor de mercado. Não pode recusar. Então, toma aqui a guia com valor de quanto?
R$200 mil. Professor, mas e naquele caso que eventualmente as partes estão declarando um valor de venda menor para pagar menos ITBI? O STJ falou, não tem nenhum problema. Se o município entende que o valor declarado é aquém do valor de mercado e as partes, né, os contratantes, estão tentando fazer aquilo para pagar menos TBI, basta abrir um processo administrativo no qual seja assegurado ao contribuinte contraditório e ampla defesa. Se ao final ficar demonstrado que de fato as partes declararam um valor menor do que o valor efetivo da venda, o município lança o valor complementar, inclusive com juros e multa. Agora, por incrível que pareça, o STJ deu uma decisão pró-contribuinte. Foi ou não foi? Aceitando que aquilo que o contribuinte informa nesse lançamento por declaração presume-se válido. Olha lá, quem abriu o tema 1182? 13. Desculpa. 1113. Vou ler para vocês. Olha as teses do tema 1113. É ótimo esse tema, hein, gente? Muito cheiro de prova. Prova de OAB, de concurso, eu não vou cobrar porque não é matéria desse semestre. Mas é um tema muito importante. Tema 1113. Ó, vou ler para vocês. Tema 1113, base de cálculo do ITBI nos negócios imobiliários. Ó, foram 3 teses que foram fixadas, A, B e C, tá? Vou ler para vocês, se tiver dúvida, pergunta. Letra A. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não podendo estar vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Então, primeiro recado que o STJ mandou: municípios, vocês não podem usar a tabela do valor venal dos imóveis, a planta de valores que serve a base de cálculo do IPTU, como base de cálculo do ITBI. Ué, por que eu não posso? Letra B. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor do mercado e somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio. Então, a princípio, a minha declaração de que eu estou vendendo o imóvel a 200 goza de presunção de que está certo esse valor, sim ou não? De que esse valor é condizente com o mercado? Sim. Ah, mas o município não concorda. Abre um processo administrativo garantindo contraditório e ampla defesa. Letra C. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, o valor do imóvel na transação, com respaldo em valor de referência que foi por ele estabelecido unilateralmente. Ou seja, se quiser arbitrar um valor por entender que o valor declarado pelas partes não está condizente com o valor do mercado, tem que abrir um processo administrativo e oportunizar ao contribuinte contraditório e ampla defesa. Deu para entender? Por que eu falei que isso virou um nicho bom de mercado, mas talvez aqui alguns não aproveitem e vão entender o porquê que não vai aproveitar? Porque o STJ ele não modulou os efeitos dessa decisão. Então, todos os contribuintes, no meu exemplo, que de fato venderam o imóvel a 200, receberam um PIX no valor de quanto? 200. Foi isso, não fizeram nada de má fé. Mas quando precisaram registrar o imóvel no nome do comprador, o município condicionou a que fosse paga uma guia de TBI calculada sobre quanto, pessoal? 500. Com essa decisão do STJ, se esse pagamento aconteceu nos últimos 5 anos, você pode entrar com o processo junto ao município e pedir o quê? A
a restrição da diferença. Então virou uma tese, né, um nicho para quem está, né, buscando iniciar na advocacia tributária, porque é fácil você encontrar pessoas que fizeram, né, transacionaram, compraram e venderam imóvel nos últimos anos. E aqui eu posso te dizer, vou chutar, né, estou sendo aqui exagerado, mas acho que 95% das vezes o valor que o município impunha como base de cálculo do ITBI era bem superior ao valor que as partes convencionaram transacionar na compra e venda. Então, assim, é quase que certo, se você perguntar para alguém, vizinho, conhecido, colega, que vendeu o imóvel, o valor do ITBI foi pago, calculado sobre o valor da venda que você fez? Não foi maior. Posso quase que garantir que 95% das vezes foi, o que abre, obviamente, o que eu acabei de dizer, um grande nicho de atuação. Digo. Lido bastante com essa situação profissionalmente. A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela não obedece a essa situação. Ela encurrala. Obedece. Não. Olha, ela encurrala. eu tenho alguns processos. Se, olha para mim, gente, vou te falar o que a gente faz. Se a Prefeitura condiciona o registro ao pagamento do ITBI, impetro o mandado de segurança e peço eliminar usando a jurisprudência do STJ. Ótimo. Na hora. Ótimo, excelente. Ué, mas é o que tem que fazer. Mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, só para resumir a obra. Você falou, a Prefeitura vai. Qualquer decisão que seja pró-contribuinte, nenhum órgão fazendário se submete. A Receita não se submete a decisões de repercussão geral do Supremo. A questão da tese do século, vocês sabem, da base de cálculo do PIS/COFINS, do ICMS, o ICMS inclui ou não a base de cálculo do PIS/COFINS, a Receita Federal, depois da decisão do Supremo, soltou uma, como é que eles chamam? Não é consulta, não. Ah, meu Deus. Não é parecer também, não. É um documento lá, dentro da Receita Federal, não sei se era nota técnica, falando que ia continuar lançando, mesmo com a decisão do Supremo. Eles são assim. Mas olha só, isso é ruim para você que está fazendo direito, que de repente quer buscar advocacia tributária? Não é ruim, é mais oportunidade de trabalho. Então, assim, concordo que a Prefeitura do Rio passa, mas não é só a Prefeitura do Rio. As prefeituras em geral não se submetem a isso aqui. Não é Rio, Caxias, Teresópolis, São Paulo, né? Eles não vão querer se submeter, porque isso aqui implica em menos arrecadação. Mas é uma ótima oportunidade de judicialização, tentativa de judicialização. Ou via mandado de segurança, se não for aceito, né? Eu geralmente falo assim, cara, tenta administrativamente, viu que o negócio vai passar, impetra MS e corre para o abraço. Mas só para fechar, Claro. mas eles empurraram o contribuinte por quê? Porque normalmente a pessoa está no meio da negociação, tem pressa, acha que vai demorar na justiça e acaba se submetendo. O que impede ela de posteriormente Pedir depois a restituição. Ou então essa é uma saída, né? Se você tem dinheiro, disponibilidade financeira e quer já fazer a transferência do imóvel, né, de forma formal lá, fazer o registro no cartório, você vai pagar e depois entra com pedido de restituição ou de compensação, né? Também há possibilidade. Beleza? Fechei o parênteses do ITBI. Lançamento por declaração, ok? Ok. Lançamento por homologação. Aqui é onde nós temos a maioria dos tributos. A maioria dos tributos são sujeitos a lançamento por homologação. Vocês vão entender por quê, né? Diferente do lançamento de ofício, quem faz tudo aqui é quem? O contribuinte. Eba! É do contribuinte todo o trabalho. O contribuinte, ele verifica que praticou o fato gerador,
ele tem a incumbência legal de calcular o tributo que ele deve e ele realiza o pagamento. Por isso que parte da doutrina chama essa modalidade de lançamento por homologação, de autolançamento. É o contribuinte que se lança. E você, eu nem precisaria dizer, entende que a maioria dos tributos, a lei determina essa incumbência ao contribuinte por uma questão de simplificação. Ou não é? Torna mais prática a arrecadação tributária. Você imagina, vamos pensar aqui, se eu dissesse que o ICMS é um tributo lançado de ofício, então os comerciantes teriam que esperar, imagina, bares, restaurantes, lojas em geral, que o fiscal do ICMS vá lá no mês falando assim: quanto que você vendeu? X. Então aqui, ó, vou dizer quanto que você tem que pagar de ICMS. É assim que funciona, pessoal? Não. O comerciante, ele sabe que vendeu a mercadoria, e a circulação de mercadoria é fato gerador de ICMS. Ele mesmo, no final do mês, ele tem que declarar o quanto que ele vendeu, emitir a guia do ICMS, e ele vai realizar o quê? O pagamento. A Fazenda participa da constituição do crédito tributário? Não. O contribuinte, ele se lança. Por isso que a gente diz que é um autolançamento. Aí você deve estar pensando: professor, mas por que o CTN chama de lançamento por homologação? Isso tem a ver com a minha explicação posterior, decadência e prescrição. Porque o CTN fala no 150, parágrafo 4º, que se o contribuinte declarou e pagou um valor de tributo, e a Fazenda não se manifesta num prazo de quanto tempo? 5 anos, ocorrerá, guarde isso vai ser importante para a minha próxima explicação, ocorrerá uma homologação tácita. O que é a homologação tácita? É uma concordância não expressa daquilo que o contribuinte pagou como sendo correto. O contribuinte, o comerciante foi lá, disse que vendeu X reais de mercadorias, isso gerava a ele um valor de ICMS de Y, ele foi lá e emitiu a guia de Y e pagou a Y. Mas o valor que ele pagou era menor do valor que era devido. A Fazenda tem até 5 anos para constatar essa diferença. Se a Fazenda ficou inerte no tributo sujeito ao lançamento por homologação, é como se ela estivesse tacitamente concordando com aquilo que o contribuinte pagou. Eu vou piorar, mas isso aqui eu juro para vocês, vocês vão entender daqui a 5 minutos. A homologação tácita é igual à decadência para lançamento de eventual diferença. Vou perguntar honestamente: fez sentido o que eu escrevi aqui? A homologação tácita, a concordância não expressa da Fazenda, é igual à decadência para lançamento de uma eventual diferença. Ou seja, se a Fazenda não viu que aquilo que o contribuinte pagou antecipadamente era menor do que o valor que era devido, ele tinha que pagar mais tanto, e aí ela lançou essa diferença, se ela não fez nada durante 5 anos, ocorre a homologação tácita. Ou seja, a Fazenda perde o direito de lançar eventual valor de diferença. Professor, muito complicado. Eu sei, eu brinquei no início, são muitos anos dando essa matéria, que é complicada, eu sei que é complicada, mas eu vou explicá-la de uma forma simplíssima. Não tem como você errar numa questão, ou mesmo num caso concreto que você estiver resolvendo. Pensando nesses tributos, semana passada a gente viu decadência e prescrição no tributo lançado de ofício, não é? O IPTU, que eu fiz aqui, a explicação toda,
Pensando no tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é que eu vou contar prazo de decadência e prescrição? Ler uma questão, ouvir um caso concreto, até eu faço isso. Você vai pegar um lápis e vai escrever 3 palavras. Quais são as 3 palavras? Deve, declara e paga. Então, para quem quiser colocar um título antes dessa tabelinha, eu vou explicar agora para vocês decadência e prescrição, o que pode mudar num tributo sujeito a lançamento por homologação. O que pode mudar, professor? Posso explicar? Prometo que é tranquilo. Juro para vocês. Suponha que uma empresa vendeu uma mercadoria lá no dia 7 de abril de 2016 e essa venda, esse fato gerador, gerou para ela uma obrigação de recolher R$100 mil de ICMS. Então o valor devido era de quanto, pessoal? R$100 mil. Não anota nada, só preste atenção em mim aqui no quadrinho. Eu prometo dar 5 minutos depois para vocês anotarem. Ó. Se a empresa devia pagar 100 mil de ICMS, primeira situação, o que pode acontecer? Era lançar por homologação, não é? Precisa ir um fiscal do ICMS lá dizer que ela vendeu tanto de mercadoria e tinha que pagar 100? Não. Então ela vai lá, declarou os 100 e pagou os 100. É o que a fazenda espera, não é? É. O que aconteceu? O crédito tributário foi extinto pelo pagamento. Óbvio, aqui está todo mundo feliz e contente. Agora, quais são as situações diferentes que podem acontecer? A empresa tinha que pagar 100 mil de ICMS pelas mercadorias que foram vendidas nesse dia. Ela declarou a venda dessas mercadorias e emitiu uma guia de 100. Ok? Só que a empresa não tinha dinheiro e não pagou. Pode ou não pode acontecer? Pode. Qual é a outra situação que pode acontecer? Ela tinha que pagar esses 100, que ela vendeu essas mercadorias aí, que geravam esse valor de 100, é um tributo sujeito a lançamento por homologação, não é? Ela tem uma obrigação legal, ela, contribuinte, de apurar o tributo, emitir a guia e pagar. Concorda comigo? Beleza. Só que ela não fez isso. Não declarou essa venda. Ó. Se ela não declarou nada, ela pagou alguma coisa? Não, isso não é nada legal. Pode ou não pode acontecer? Pode. O que também pode acontecer? E aí eu vou começar a trazer significado para essa minha explicação. Ela pode ter vendido mercadorias que geravam a ela um débito de quanto? 100. Ela emitiu uma guia apenas de 80 e pagou quanto? 80. Concorda comigo? Pode ou não pode? A fazenda ela vai ter que lançar a diferença. No meu exemplo aqui, a diferença de quanto? 20. Preste atenção, pessoal. Eu vou falar uma frase, daqui a pouco vai fazer sentido. Tudo que for declarado, reconhecido pelo contribuinte, sem o respectivo pagamento, sem o correspondente pagamento, você não pensa mais em decadência. Você vai pensar em prescrição. Por quê? A fazenda precisa constituir um crédito que o contribuinte já reconheceu que tem como dívida? Não precisa. A fazenda vai precisar lançar alguma coisa que o contribuinte já reconheceu que tem que pagar? Não. Então não corre, nesse caso, decadência. Corre o quê? Prescrição. Então, tudo que for declarado
sem o correspondente pagamento, você pensa em prescrição. Tudo que é devido, mas não foi declarado pelo contribuinte, você tem que entender que a fazenda precisa constituir aquele valor, precisa constituir o crédito tributário, a fazenda precisa lançar. Então, tudo que é devido, mas não foi declarado, corre prazo o quê? Decadencial. Fechou? Então, a primeira, ainda não expliquei como é que você vai contar o prazo, quero que você entenda. O que foi declarado, mas não foi pago, corre prazo prescricional. O que é devido, mas não foi declarado, corre prazo decadencial. Maravilha, vem comigo. O contribuinte declarou, mas pagou esse valor? Corre prazo, então o que, galera? Prescricional. Por que você chega a essa conclusão, professor? Não sou eu. O STJ, na súmula 436, reafirma o que eu acabei de dizer. Quando a declaração do contribuinte sem o correspondente pagamento, dispensa-se que a fazenda realize lançamento, inaugurando, portanto, prazo prescricional. Aí, professor, diferente do que você explicou. Não, na semana passada, não. Como é que eu vou contar o prazo prescricional ali? Dia útil seguinte, ao último dia que o contribuinte tinha para pagar essa guia que ele mesmo que emitiu. Ele não declarou? Vendi tanto de mercadoria, emitiu uma guia de 100 mil de CMS, tinha até dia tal para pagar, mas ele pegou essa guia e engavetou porque não tinha dinheiro na empresa. A fazenda precisa realizar lançamento? Corre prazo decadencial? Começa a fluir prazo prescrito? Porque a fazenda tem a informação do crédito tributário constituído com lançamento até o dia tal. Se ela não vê que ele pagou, 5 anos a contar do dia útil seguinte para ajuizar a execução fiscal. Deu para entender? Agora olha para mim, professor. Se o contribuinte sequer declarou, corre prazo o quê? Decadencial. Maravilha. Decadência de 100. Como assim, professor, decadência de 100? Ora, a fazenda tem 5 anos para, numa eventual fiscalização na contabilidade da empresa, um fiscal do CMS, por exemplo, numa diligência, constatar que houve uma venda de mercadorias lá no dia 7 de abril de 2016, tem lá o contrato com o cliente, está lá o contrato. Hoje, no mundo eletrônico é difícil, né, pessoal? Tem uma transação, sem emissão de nota fiscal eletrônica, mas acontece ainda, é difícil, mas acontece com frequência. Né? A época atrás ainda era mais tranquilo de acontecer o que eu estou explicando. Mas beleza, vendeu a mercadoria, transacionou com o cliente, não pagou. Tem um contrato aqui de não sei quantos mil reais de venda, cadê a nota fiscal correspondente com o pagamento de CMS? Você não declarou nada, você não declarou essa venda, não realizou o pagamento, então estou aqui lavrando um auto de fração com juros e multa nesse 100 que você deixou de pagar. Quanto tempo a empresa está sujeita a uma fiscalização e uma autuação dessa para cobrar 100 mil de um fato gerador que aconteceu no dia 7 de abril? Quanto tempo, pessoal? 5 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 1º de janeiro de 2022. Professor, onde entra isso que você explicou aqui que eu não tinha entendido? Que a homologação tácita corresponde a uma decadência para lançamento de eventual diferença. Olha aqui para mim. Quanto que era devido, pessoal? O contribuinte declarou. Desse 100, quanto, pessoal? 80. Realizou o pagamento de 80, sim ou não? Mas o que ele declarou e pagou era o valor de fato devido por aquele fato gerador? Não. Ficou pendente quanto, pessoal? Diferença, 20. Se a fazenda não se manifestar,
em relação a essa diferença, se não houver uma fiscalização na empresa que constate que era devido o valor de 100 e só foi pago o valor de 80, se nada acontecer no prazo de 5 anos, ocorrerá aquilo que a gente chama de homologação tácita, ou seja, uma concordância não expressa com aquilo que foi antecipadamente recolhido pelo contribuinte. Professor, então a fazenda tem 5 anos para lançar a diferença, sim ou não? Sim, só que aqui está o detalhe. A homologação tácita, ou o prazo de 5 anos para a fazenda lançar a diferença, não se inicia a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, mas sim a partir da data da ocorrência do fato gerador. Professor, então nesse caso eu tenho uma decadência referente ao valor de quanto, pessoal? De 20, que se encerra quando? 7 de abril de 2016, 7 de abril, 17, 18, 19, 20, 21 de 2021. Isso aqui é o que está no 150, parágrafo 4 do CPM. Só para quem quiser anotar, aqui ó, quando o contribuinte não declara nada, prazo decadencial contado pela regra, súmula 555 do STJ. Só que tem o último detalhe para a tabela ficar completa. Esse 150, parágrafo 4, na parte final, daqui a pouco a gente vai ler, ele fala assim, ó, salvo, se o pagamento feito a menor envolveu uma atuação com dolo, fraude, simulação, má-fé, ou seja, o contribuinte estava declarando e pagando menos do que o que era devido, agindo de má-fé. Pense que a boa-fé ela se presume. Para ter identificação de má-fé, a fazenda tem que constatar e comprovar que houve má-fé. E aí, havendo má-fé, olha aqui, pessoal, eu vou fazer o mesmo caso. 100, declarou 80, pagou 80, mas ele estava declarando e pagando a menos, agindo o quê? De má-fé. Nesse caso, o prazo decadencial para lançar os 20 voltam a ser contados pela regra, porque eu não vou dizer que haverá uma homologação tácita daquilo que foi antecipadamente recolhido pelo contribuinte que agiu o quê? De má-fé. Vou repetir juridiquês. Eu só aplico a homologação tácita para aqueles casos em que o contribuinte antecipou um valor menor do que o que era devido, mas ele antecipou a menos, agindo de boa fé. Errou o cálculo do tributo. Errou o cálculo. Fez o cálculo errado, apurou 80, mas era um devido 100. Não agiu de má fé, a fazenda não demonstrou que era caixa 2, que era uma transação fraudulenta? Não? Beleza. Se em 5 anos não houver manifestação, homologação tácita. Ah, professor, ele agiu de má fé. Olha aqui, pessoal. Decadência de 20, mas nesse caso eu volto a aplicar o prazo da regra. 1º de janeiro de 2017, 1º de janeiro de 2022. Isso é a parte final do 150, parágrafo 4. É difícil? Um pouquinho? Esse último caso, no caso da má-fé, né? Já vai ter incidência de multa, juros, alguma penalidade já para ele? Porque já Assim também. Não, sim, mas aí pela mora, né? Pela mora. Moratórios. Não, mas aí a penalidade naturalmente ela é mais gravosa no último caso, né? Vai ter uma autuação adulterada, uma fiscal, coisa desse tipo. Ah, sim. Por algum tipo de fraude, sim.
Então é melhor declarar o correto, não pagar, declarar o errado e pagar o errado, né? Melhor que tipo assim, né? Menos pior. Menos danoso, assim, né? Essa, se ele tivesse realizado a declaração e não pagou nada, é isso? É, porque no caso ele reconhece o valor, Não, mas olha só, preste atenção comigo. Matematicamente, quando ele sofreu uma execução fiscal, se vier a sofrer, esse valor ele está sendo atualizado com juros e multa, valor total. Se ele de boa fé, e aí quando eu digo boa fé, às vezes é falta de dinheiro, a empresa declarou e pagou 80, os juros e multa eles só vão incidir sobre 20, tá? Então não é tão melhor assim não. Vocês querem ver como é que não é difícil, gente? Vamos fazer uma brincadeira? Vou escolher 3 alunos. Você pode colocar qualquer número ali. Sempre lembrando que o que foi declarado e não pago corre prazo prescricional a partir do dia 8 seguinte ao último dia de vencimento da guia emitida pelo contribuinte. Fechou? E o que era devido e não foi declarado corre prazo decadencial. Beleza. Pode colocar qualquer número, juro. Só para não ficar diferente do nosso quadro, vamos acertar a única regra do nosso jogo. Vamos falar que sempre é devido 100, tá? Mas aqui você pode colocar qualquer número. Qualquer número. Quando eu digo qualquer número, é qualquer número. Vai. Devia 100. Declarou quanto? Vai. 50. Pagou alguma coisa do que ele declarou? 10. Pagou o quê? 10. Ó, em relação aos 10, o crédito tributário foi o quê? Extinto pelo pagamento. Tem alguma coisa que consta em guias já emitidas, declarado pelo contribuinte que não foi pago, sim ou não? Qual o valor? Corre prazo o quê? Prescricional a partir do dia 8 seguinte ao último dia de vencimento das guias. Agora o fato gerador levava a um valor de débito de quanto? De 100. O contribuinte só declarou quanto? Tem 50 que a fazenda ainda precisa constituir como crédito tributário. Então corre prazo o quê? Decadencial. E aqui nesse caso tem um detalhe. Só faltou esse detalhe. Se não houve todo o pagamento do declarado, o STJ entende que não dá para aplicar uma homologação tácita. Então aqui você não precisa mais distinguir boa fé ou má fé. O prazo de 5 anos para lançar os 50 serão contados 1º de janeiro de 2017, 1º de janeiro de 2022, para a fazenda lançar quanto, pessoal? 50, que é o valor que deixou de ser constituído como crédito. Só para fechar, e aí eu vou abrir para mais um detalhe. Perceba que essa homologação tácita só vai acontecer quando o pagamento a menor foi feito de boa fé, mas o contribuinte declarou e pagou tudo que ele declarou. E aí, se não houver manifestação da fazenda em 5 anos, aquilo que foi antecipadamente recolhido pelo contribuinte está homologado, considera-se homologado, tá? Vai, deve 100, declarou quanto? Você declarou quanto? 30. Pagou alguma coisa dos 30? Pagou nada? Pagou uma parte? De parcelamento e 24 horas. Aí parcelamento já expliquei sobre a parcelamento. Pagou nada. Beleza. Em relação aos 30, corre prazo o quê? Prescricional, dia útil seguinte ao último dia de vencimento dessa guia, que corresponde ao valor de 30 mil. Beleza? Agora, teve alguma coisa que era devida em razão dessas mercadorias vendidas no dia 7, que sequer foi declarado pelo contribuinte, sim ou não? Uma venda de tantos R$1.000 que gerariam 70 mil de CMS que não foram declarados, não houve emissão de guia. Então, numa fiscalização, a fazenda tem que pegar isso e autuar o contribuinte. Quanto tempo ela tem? Prazo decadente? 5 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao ano do fato gerador. Se a fiscalização não acontecer até essa data, a
a fazenda perdeu o direito de lançar os 70 da diferença. Viu? Não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Eu acho fácil. Ó, essa tabelinha você não encontra em lugar nenhum não, hein? Vou patentear essa tabelinha. No início, quando eu dava aula para explicar isso, demorava uns minutos. Depois vocês prometem que vocês vão ler essas somas? 4, 3, 6. Ah, deixa eu colocar mais uma aqui, ó. Essa é importante. Até aproveitando a pergunta do colega, professor, suponha que o contribuinte ele não tem dinheiro para pagar, mas ele vai lá e declara os 100 que eram devidos, emite a guia e simplesmente não paga. Mas ele estava agindo de boa fé, como se ele falasse assim, ó, eu não tenho dinheiro para pagar, mas vou declarar logo tudo que é devido. Vamos ver se um dia eu vou ter dinheiro para pagar essa guia. Beleza? O que os contribuintes nessa situação aqui, da segunda linha, queriam e tentavam junto à fazenda? Que uma vez declarado todo o valor devido, sem o correspondente pagamento, ele passasse a fazer jus a uma certidão de regularidade fiscal, uma certidão positiva com efeito de negativa. O STJ falou que não. Mesmo que haja declaração regular sem o correspondente pagamento, mesmo que haja declaração regular, se não houve o correspondente pagamento, o contribuinte não faz jus a uma certidão positiva com efeito de negativo, súmula 446 do STJ. Eu vou ler ainda hoje essas súmulas. A 436, 446, a súmula 555 e o artigo 150, parágrafo 4. Mas antes disso, eu quero que vocês anotem aí algumas jurisprudências do STJ sobre decadência e prescrição. Posso chutar? Tá? Pode cair na prova, hein? Essas decisões não são simuladas, tá? Posso? STJ. Eu vou escrever. No caso do IPVA, no caso do IPVA, no caso do IPVA, dá um traço, é uma outra coisa, tá? Não tem mais a ver com essa tabelinha. No caso do IPVA, o STJ entendeu que a mera divulgação do calendário de pagamento, mera divulgação do calendário de pagamento, de acordo com o final da placa, constitui o crédito tributário. Constitui o crédito tributário, vírgula, não havendo necessidade de uma notificação formal do contribuinte
havendo necessidade de uma notificação formal do contribuinte para inaugurar prazo prescricional. Para inaugurar prazo prescricional. Ponto na mesma linha. O prazo será contado a partir do dia útil seguinte ao último dia de pagamento considerando o vencimento de acordo com a sua placa. Ponto. O vencimento de acordo com a sua placa. A placa do veículo, né? Olha para mim. O que eu estou querendo falar para vocês? Olha só para mim. O STJ entendeu que tudo isso que a gente explicou aqui de decadência e prescrição não é bem assim que se aplica no caso do IPVA. Porque a primeira informação que o STJ trouxe em relação ao IPVA foi a seguinte: olha, o Estado, ele não precisa mandar uma notificação formal para a tua casa para você entender, opa, houve a notificação do lançamento do IPVA, a partir daí é que eu vou pensar em contar o prazo prescricional. É preciso haver uma notificação formal do lançamento do IPVA. O que o STJ disse? Não. A divulgação do calendário para pagamento do IPVA corresponde ao lançamento. Como assim, professor? Não entendi. Ué, quando você abre o jornal, está escrito assim, ó: Estado do Rio de Janeiro divulga o calendário oficial de pagamento do IPVA para o ano de 2026. Carros com final de placa 0 e 1 tem que pagar o IPVA até o dia 15 de fevereiro. 2 e 3 até o dia 25 de fevereiro. 4 e 5 até o dia 10 de março. A divulgação desse calendário, olha para mim, já é considerada notificação do lançamento, sim ou não? Sim. É como se você estivesse sendo notificado de pagar o IPVA sem ter recebido uma guiazinha, um carnê. A mera divulgação já constitui o crédito tributário. A Fazenda não precisa realizar um lançamento formal mandando um carnezinho para sua casa. Ok? Professor, então eu não vou pensar em decadência em relação ao IPVA? Não, você vai pensar em quê? Em prescrição. Ai, professor, e como é que eu vou contar a prescrição? Meu Deus do céu. Dia útil seguinte ao último dia para pagamento. Se o teu carro é final 3, se você não pagar o IPVA de 2026, a partir do dia 26, se for dia útil de fevereiro de 2026, começa a correr um prazo de quanto tempo? 5 anos, para a Fazenda ajuizar uma execução referente a esse IPVA que você deixou de pagar. Viu? Deu para entender? Fácil, né? É ou não é? Maravilha. Próxima. Fala. Eu já vi uma questão de contrato atrás, quando for lá, tem a apresentar justificativa, segundo o original. Eles simplesmente pegaram o IPVA que já passaram por 5 anos e escreveram a justificativa. Mas já tinha perdido o prazo para execução? Foi 8 anos. Olha, às vezes o que a Fazenda faz, a inscrição indictativa geralmente não é tão discutido, mas a gente tem um cadastro, que eles chamam de cadastro de inadimplentes, né?
que é um cadastro que geralmente gera um abalo no crédito do contribuinte. E é uma questão também que a gente pode judicializar. Às vezes o contribuinte não pagou, a fazenda não tem mais tempo, seja para lançamento, seja para execução, ou teve decadência ou prescrição, mas ela quer, como uma forma de punir o devedor, deixar que o nome dele fique no CADIM, esse cadastro inadimplente, porque isso gera um abalo do crédito e aí às vezes o cara volta e paga. Só que pensa, pessoal, o cara está pagando um crédito que já foi extinto. Eu expliquei isso na semana passada, inclusive daí a possibilidade de repetição. Mesmo que ele não tenha pago, como a fazenda não tem mais a prerrogativa da cobrança, seja por meio de execução, seja do lançamento, a gente pede a exclusão do CADIM. Agora, por que deixaria escrito indicativa mesmo, tendo decadência de prescrição? Não sei. Agora, a CADIM, às vezes, ela deixa, porque isso, de repente, força o contribuinte a pagar, mas está pagando uma coisa que não deve. Só que induz o contribuinte a erro, porque ele paga, muitas vezes o contribuinte não sabe que está pagando alguma coisa que ele não deve mais. Ah, mas eu não paguei lá atrás. Ok, mas o crédito foi extinto, tanto é que você tem a legitimidade de pedir a restituição, né? E aí acaba entrando dinheiro nos cofres públicos, então eles forçam a deixar o nome do devedor no cadastro da dívida. Posso? Próximo. STJ entendeu essa é uma frase só, mas é importante, que o parcelamento de ofício vírgula, comumente oferecido para IPTU e IPVA, que o lançamento de ofício comumente oferecido para IPTU e IPVA não interrompe a prescrição. Que deverá ser contada a partir do dia útil seguinte ao último dia de pagamento considerada a data, ao último dia para pagamento, considerada a data do pagamento à vista. Pode botar em parênteses, uma expressão que a gente comumente usa, cota única, fecha parênteses, ou cota única. Olha para mim, semana passada eu expliquei como é que o parcelamento influencia no prazo prescricional. Lembra disso? Que a gente entende que quando o contribuinte pede parcelamento, ele está confessando a dívida e, portanto, o prazo prescricional da fazenda volta a contar do zero se o contribuinte eventualmente inadimplir algumas parcelas em diante. Só que o STJ ele foi questionado sobre isso, né, sobre parcelamento, nos seguintes casos. STJ, mas e aquela situação em que não se trata de um lançamento requerido pelo contribuinte, não foi pleiteado pelo contribuinte, foi o lançamento oferecido de forma unilateral pela fazenda. A fazenda permitiu esse parcelamento quando disse que o contribuinte tinha que pagar o valor do IPVA, ou disse que tinha que pagar o valor do IPTU. Vamos pensar aqui o caso do IPTU, né? Eu recebo lá o meu carnê dizendo pagamento à vista até 15 de março. Pagamento à vista até 15 de março. Ou, é ou não é isso assim na maioria dos municípios? Você tem a possibilidade de realizar o quê? O pagamento desse IPTU parcelado, né? Então tá, cota 1, 15 de março, cota 2,
15 de abril, cota 3, 15 de maio, e aí você tem, vamos lá, que é 15 do 11. Não sei quantas parcelas tem. Pronto. É a última parcela. Joia? Qual é o argumento que a fazenda tinha? Se o contribuinte, por exemplo, pagou a primeira parcela, pagou a segunda, pagou a terceira, isso equivale a uma confissão de dívida. E aí, os municípios, no caso do IPTU, e os estados, no caso do IPVA, alegavam que o prazo prescricional só poderia ser inaugurado a partir do dia seguinte ao último dia de pagamento da última parcela, entendendo que esse parcelamento seria uma causa que interrompia a prescrição. O que o STJ falou? Não. Esse parcelamento, ele não é requerido pelo contribuinte. É um parcelamento que é concedido de forma unilateral pela fazenda. É um parcelamento que a gente chama de parcelamento de ofício. Nesses casos em que a fazenda permite um pagamento parcelado, eu não considero as datas da parcela para começar o cômputo do prazo prescricional. O prazo prescricional, mesmo que o contribuinte tenha pagado algumas parcelas e parou de pagar, o prazo prescricional será contado a partir do dia útil seguinte ao último dia que ele tinha para realizar o pagamento à vista. Deu para entender? Então aqui eu vou contar 5 anos, 16 de março, depois de 5 anos. Mas ele pagou algumas parcelas e parou de pagar. O parcelamento que interrompe a prescrição é apenas um parcelamento que o contribuinte requereu. Aquele que é concedido de forma unilateral não gera qualquer efeito no prazo prescricional, que será contado a partir do dia seguinte ao dia último de pagamento, considerada a data para pagamento à vista. Deu para entender? Beleza. Alguns impostos, em vista de você fazer o pagamento à vista, eles oferecem um desconto. A base de cálculo nessa situação, quando a pessoa não paga, é o valor cheio ou é o valor à vista já considerado desconto? Quando ele não paga, não entendi. O IPVA. Se você pagar o IPVA à vista, você tem um desconto de 2%, Sim. 3%. Sim. Se você não pagar o IPVA, para efeito de cálculo de juros, mora, enfim, Devido. é o valor cheio. O desconto só se aplica por valor mesmo. Tudo bem? Última observação. Essa sala é fria. A gente reclamava do ar-condicionado lá de baixo. Vamos ter que trazer o casaco forte. Começou semana passada. Mas aquela sala lá de baixo era grande também, né? Quinta-feira minha aula de emocional também fica à vontade. Já me trocaram de sala de semana passada de tudo. Olha para mim, pessoal. A lei complementar. Quero ver aqui. A lei complementar 208 de 2024. A lei complementar 208 de 2024. Essa lei foi triste para os contribuintes.
incluiu o protesto das CDAs como causa de interrupção da prescrição. Abre parênteses, artigo 174, parágrafo único, inciso 2 do CTN, fecha parênteses. Ponto na 2 mania. A partir dessa alteração legislativa, a Fazenda Pública passou a contar com esse mecanismo que permite a ela ter mais tempo para ajuizar a execução fiscal. Olha que essa alteração foi triste para os contribuintes devedores. Olha aqui para mim, pessoal. A gente viu na semana passada que para entender se houve ou não prescrição em um dado caso concreto, a gente vai olhar se a execução fiscal foi distribuída dentro do prazo de 5 anos. Lembra disso? Ah, professor, a execução foi distribuída, o prazo de 5 anos era esse. A execução fiscal foi distribuída dentro do prazo, mas o despacho ordenando a citação, que é a causa interruptiva da prescrição, foi exarado fora do prazo. O contribuinte devedor executado pode alegar prescrição com a resposta? Não, porque essa é uma regra processual, artigo 240, parágrafo 1º, que diz que o despacho ordenando a citação retroage a data da propositura da ação, e a súmula 106 do STJ, que diz que o credor não pode se ver prejudicado pela morosidade do Poder Judiciário em ordenar a citação do devedor. Então, de forma objetiva, para você, na prova, identificar se houve ou não prescrição, você vai olhar a data da distribuição da execução fiscal. Beleza? Só que a gente sabe, e vocês vão aprender comigo com mais detalhes após a 1, que não é do dia para a noite que a Fazenda, verifica a inadimplência e a Procuradoria distribui a execução fiscal. A gente tem um modus operandi que é realizado antes da distribuição. Qual é o modus operandi, pessoal? O contribuinte vai ser inscrito em dívida ativa. A Fazenda ela precisa de um título executivo sobre o qual ela vai poder embasar a execução fiscal. Então ela vai emitir uma CDA, que é a certidão de dívida ativa, e aí, a partir da emissão dessa CDA, encaminhada à Procuradoria, na dívida ativa, é que a Procuradoria, PGE, PGN ou PFN, vai ajuizar a execução fiscal correspondente. Tudo bem? Só que
você que não cochilou na minha aula no semestre passado, talvez você se lembre, quando a gente estudou o conceito de tributo, que o STF já tinha sido provocado para avaliar se o protesto em cartório da CDA configuraria uma sanção política em matéria tributária, como se fosse uma faca no pescoço do contribuinte inadimplente para forçá-lo a pagar o tributo. Lembra que a gente estudou isso no semestre passado? Pode interditar estabelecimento? Não. Para coagir o contribuinte a pagar o tributo? Pode apreender mercadoria? Não, a não ser que seja mercadoria importada. Pode impedir o exercício da profissão daquele sujeito que está atrasado com a anuidade com o seu respectivo conselho profissional? Não. Agora, protestar a CDA, o Supremo entendeu que é um mecanismo constitucional e legítimo numa tentativa extrajudicial de cobrança, sim ou não? Sim. Então, a gente já tinha uma decisão do Supremo de 2016 que permitia às fazendas públicas, entre a emissão da CDA e o ajuizamento da execução, tentar forçar o contribuinte a pagar antes da execução. Como que a fazenda forçava o contribuinte para tentar chamá-lo a pagar? Realizando o protesto da CDA. Encaminha para o cartório de título, protesto da CDA, assim como eu expliquei para o colega, esse protesto aqui, ele força o contribuinte a buscar a fazenda para pagar. Por quê? Porque ela gera, esse protesto ele gera o quê, pessoal? Um abalo no crédito, cai linha de crédito, cai cheque especial, cai a possibilidade da empresa conseguir uma linha de crédito antecipar, recebíveis, essas coisas. Então, protesto a CDA, isso gera um abalo no crédito, acaba que o contribuinte vai lá, pelo menos realizar um parcelamento ou tentar pagar, se tiver disponibilidade financeira para tanto. Mas era um mecanismo ok, mas não gerava qualquer efeito no prazo prescricional. Deu para entender? Se a fazenda não distribuísse a execução fiscal dentro dos 5 anos, a dívida estaria o quê? Prescrita. Maravilha? Em 2024, no final do ano, o Congresso aprovou essa alteração do Código Tributário Nacional, que passou a identificar o protesto da CDA como uma causa de interrupção da prescrição. Professor, me explica isso. Fácil, gente. Está perto de prescrever. A fazenda tinha que distribuir a execução dentro dos 5 anos. Está perto de prescrever, ainda não tem execução fiscal. Mandaram a CDA para protesto no cartório, mandaram, ok? Foi protestado, inaugurou um novo prazo de tempo. 5 anos para a fazenda executar. Ô, maravilha, hein? O protesto da CDA passou a ser enquadrado como causa interruptiva da prescrição. Só tem um detalhe, se for uma prova mais pesada. Essa alteração se deu no final de 2024. Todas as fazendas, quando viram isso, muitas não protestavam a CDA. Falaram assim, opa, tem um monte de dívida aqui minha, que eu posso ganhar um novo prazo de 5 anos. Mandaram uma enxurrada depois dessa alteração legislativa. Os municípios, os estados, mandaram uma enxurrada de CDA para os cartórios para protestarem. Aí o STJ já decidiu e falou assim, tudo bem, protesto da CDA inaugura um novo prazo prescricional, é causa interruptiva da prescrição para dívidas cujo fato gerador tenha ocorrido após a alteração legislativa. Ele não pode pegar e protestar CDAs já emitidas para ganhar um novo prazo de 5 anos naqueles casos em que ainda não executou. Deu para entender? Só vale dali para frente. Só a partir do final de 2024 em diante, a Fazenda tem agora esse novo mecanismo que dá ela o fôlego. Professor, olha para mim. Não aconteceu o protesto. Se a Fazenda não distribuir a execução em 5 anos, a dívida está prescrita. Teve protesto, ganha mais 5 anos, mas mesmo assim a execução fiscal ela tem que ser distribuída
dentro desses 5 anos, só que agora 5 anos contados, novo prazo, né? A partir do protesto. Tá? Maravilha? Joia? Prescrição intercorrente. Vai dar tempo de falar. Olha que maravilha. E todo mundo está feliz. Está feliz. Não vou cobrar a prescrição intercorrente. Ah, é? Olha para mim. Professor, lançamento de ofício 149 do CPM. Lançamento por declaração 147 do CPM. Lançamento por homologação 150 do CPM. Cadê a quarta modalidade de lançamento? Essa quarta modalidade de lançamento, eu falo que não é uma modalidade independente. Vocês vão entender. O nome dela é lançamento por arbitramento. Ela está no 148, essa modalidade. E por que ela não é independente, pessoal? Que o lançamento por arbitramento, ele poderá ser usado, eu inclusive trouxe um exemplo hoje, né, sobre questão de possibilidade de arbitramento, nos tributos lançados por declaração ou por homologação. Lançamento por arbitramento, ele vai ser usado em tributos que são sujeitos a lançamento por declaração ou por homologação. Então eu não tenho tributos lançados por arbitramento. O lançamento por arbitramento, ele pode ser usado nos lançamentos por declaração ou por homologação. Em que situações? Guardem isso, pessoal. Quando as informações prestadas pelo contribuinte, ou aqui não merecerem fé. E aí o CPM autoriza, garante essa prerrogativa para o fiscal arbitrar o valor e constituir o crédito tributário. Vou dar um exemplo esdrúxulo. A Gaster vendeu um anel de diamante e disse que esse anel foi vendido a R$200 e calculou o ICMS sobre R$200. A informação de que a venda do anel foi feita a R$200 merece fé? Um anel diamante da Gaster merece fé, pessoal? Merece fé? Não. Um anel diamante da Gaster, ele diz: não quer, vou comprar um também. Já vou chegar para minha esposa e falar: meu amor, olha aí, né? A Gaster para você. Agora, é óbvio que o fiscal ele tem condições de saber qual o valor de mercado, qual o valor aproximado. Mas se a joalheria disse que vendeu a R$200, ele vai ter que se pautar em algo para lançar esse valor. Concorda comigo? Sim? Então ele vai arbitrar o valor correspondente ao ICMS, considerando que esse anel não vale 200, mas vale R$20 mil. Pronto. Ele vai arbitrar o correspondente valor de ICMS. É óbvio que o lançamento por arbitramento, ele vai ser discutido, se assim o contribuinte entender, por meio de processo administrativo próprio. Professor, você está falando que comentou de lançamento por arbitramento hoje? Comentei ou não comentei, pessoal? No caso do ITBI, é ou não é? O que os municípios faziam? Quando entendiam que a declaração prestada pelo contribuinte não merecia fé, porque o valor da transação, segundo o município, era muito aquém do mercado, o que os municípios fazem, pessoal? Eles arbitram o valor de TBI correspondente àquela venda daquele imóvel. Então, o lançamento por arbitramento, quando a declaração do contribuinte não mereceu fé.
Discordo com o que você está informando. Vou arbitrar o valor do tributo devido. Deu para entender? É um lançamento por arbitramento. Maravilha. Prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Vou deixar já os artigos e súmulas. Prescrição intercorrente. Artigo 40 da Lei 6.830 de 80, 6.830 de 80, artigo 40 da Lei 6.830 de 80, súmula 314 do STJ, tema repetitivo 566 do STJ. Você aprendeu comigo as várias maneiras de se avaliar se a dívida tributária está ou não prescrita. Mas essa prescrição que nós estamos trabalhando até agora é aquela prescrição que se opera antes da propositura da execução fiscal, que pode inclusive ser declarada, reconhecida pelo juiz de ofício. Agora a gente está entendendo que existe uma outra prescrição, que não é aquela que fulmina o crédito antes da execução fiscal, mas uma prescrição que ocorre, que se opera durante a execução fiscal, que é a chamada prescrição intercorrente. Quando você analisou a data da distribuição da execução fiscal e viu que ela foi distribuída dentro do prazo, porque se tivesse sido feita a distribuição fora do prazo, o juiz poderia reconhecer essa prescrição de ofício extinguindo a execução. Beleza, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo. O juiz vai ordenar a citação do executado. Ordenada a citação do executado, abrem-se dois cenários possíveis, pessoal. Primeiro cenário, segundo cenário. Qual é o primeiro cenário? O contribuinte executado foi citado e quer se defender da execução fiscal. Ele foi citado e quer se defender da execução. Professor, matéria para um? Não é. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Ó, o que a gente vai aprender aqui? A possibilidade dele se defender via embargos à execução fiscal e a possibilidade dele se defender via exceção de pré-executividade. É o primeiro cenário. O executado foi citado, não concorda com a dívida, quer se defender e tem duas formas de se defender: ou via embargos ou via exceção. Beleza? Qual é o segundo cenário? Nesse segundo cenário, o executado ou não é localizado, para ser citado. Professor, mas se ele não for localizado, a fazenda pode chegar até a requerer a citação por edital? Pode ou não pode? Pode. Vocês vão ver que o STJ já sumulou
que é possível citação por edital em execução fiscal, súmula 414, tá? Mas ou o cara não é localizado e a fazenda não requereu a citação por edital, a pergunta que fica é: essa execução ela vai ficar parada nos escaninhos do judiciário? Lembra da minha época que eu explicava o processo físico? Vai ficar parada lá na prateleira do judiciário até o sujeito ser executado, ser citado 25 a 30 anos a execução fiscal parada? Uma hora vai prescrever. Vai ou não vai? É o caso mais comum desse segundo cenário? Não. O caso mais comum desse segundo cenário é esse aqui, ó. O executado até é localizado e é o que? Citado. Mas não são encontrados bens o que? Bens passíveis de penhora. Fazenda já tentou tudo. Cispajude, Bacenjude, Renajude, tua mãe Jude, teu pai Jude, não é não? Hã? Já oficiou o cartório de RGI. A empresa não tem nada. A pessoa física não tem nada. Ou até tem, mas não tem aquele lance lá? O valor depositado é valor de aposentadoria, até não sei quantos, equivalente a não sei quanto, não pode ver. Não tem coisa para penhorar. O processo de execução fiscal vai ficar parado na prateleira 20, 30, 40 anos esperando bem aparecer. Uma hora ela vai o quê? Prescrever. É essa prescrição que a gente está trabalhando até agora? É a prescrição que? Intercorrente. Como que se conta a prescrição intercorrente? Matéria da 2. Por quê? Deus tocou o meu coração agora e eu vou falar para vocês os temas que vocês precisam estudar para. Lindo, maravilhoso. Oh Deus! Fala Deus! Vai. E vocês estão muito privilegiados, porque eu fiz a prova hoje, mandei para a impressão hoje. Então tá aqui, ó. As questões estão aqui, frescas, né? Hã? Onde é a gráfica? Não quer saber, vai tomar de assalto, tá bem? Pô, às vezes não precisa nem usar de violência ou grave ameaça, né? Mas de repente o quê? Um suborninho, né? Uma amostra gráfica, um negocinho, né? Um guaraná, né? Moço, dá uma foto dessa foto. Tá? Vamos lá. Primeiro tema. Obrigação acessória. Obrigação acessória. Tinha uma folha aqui. Obrigação acessória. É independente e autônoma. Obrigação acessória é independente e autônoma em relação à obrigação tributária principal. Vamos lá, viu? Ponto. E ela poderá ser criada por lei ou por atos normativos infralegais. Por lei ou por atos normativos infralegais.
Beleza. Segundo tema para você estudar. Capacidade tributária passiva. Capacidade tributária passiva. Só olha para mim. Entre parênteses, artigo 12000 do CPM. Ó, olha para mim. Importa se já tem pleno gozo da capacidade civil para ser sujeito passivo? Importa se está preso? Não. Importa se a empresa atua só na informalidade sem registro? Não. Então já sabe. Próximo tema. Próximo tema. A responsabilidade tributária sempre depende de previsão em lei, não podendo um contrato atribuí-la, não podendo um contrato atribuí-la, se a lei não previu. Olha para mim. A lei diz que o locatário é responsável pelo pagamento dos tributos referentes ao imóvel alugado? Não. Mas tem essa cláusula no contrato de locação? Tem. Essa cláusula é oponível à fazenda? Não. Ela gera efeitos apenas entre as partes. Tanto é assim que o locatário ele pode discutir que o IPTU aumentou muito. Pode entrar com uma ação pedindo a restituição se pagou IPTU em duplicidade? Ele tem essa legitimidade para isso? Não, súmula 614 da STJ. Agora para mim, assim como um contrato não pode atribuir responsabilidade se a lei não deu a responsabilidade, eu também concluo que o contrato não pode retirar a responsabilidade se a lei trouxe a responsabilidade. Então, por exemplo, se eu coloco uma questão, João comprou a empresa de Pedro, seguiu explorando a mesma atividade, mas ele disse que não teria responsabilidade pelos tributos deixados pela empresa quando Pedro era o empresário, porque ele colocou no contrato que ele não tem qualquer responsabilidade. Quem diz que o adquirente de estabelecimento tem responsabilidade pelos tributos é quem, pessoal? A lei. Esse contrato pode retirar a responsabilidade dele? Não. Beleza? Joia? Próximo ponto. Espécies de responsabilidade tributária. E aí, ó, um tema é comum à turma da manhã e da noite, uma responsabilidade. E aí eu vou trazer as outras, porque as questões, né, são diferentes. Qual é o tema que é comum? Eu já tinha falado para vocês que eu ia cobrar de todo mundo, né? Todas. Responsabilidade do sócio, PF, por dívida tributária da sociedade. Responsabilidade tributária do sócio, pessoa física, por dívida tributária da sociedade. Vamos lembrar? O sócio pode ver o seu patrimônio pessoal atingido pelo simples fato do inadimplemento do tributo da empresa? Qual é a resposta? Não. O mero inadimplemento atrai a responsabilidade do sócio, pessoa física? Não. Tem que ter o quê? Um ato ilícito.
ato praticado na gestão da empresa de forma ilícita. Professor, teve ato ilícito, qualquer sócio do quadro social pode ser responsabilizado? Apenas o sócio que a gente chama de sócio quê? Administrador, gerente, gestor, aquele que tem poderes de mando, comando, gestão da sociedade. Fechou? Professor, havendo ato ilícito, o sócio administrador pode responder sim ou não? Sim. O sócio administrador quando? Na data em que está sofrendo a execução fiscal? O sócio que era o sócio administrador na data do fato gerador do tributo. Agora preste atenção. Alteração do endereço da empresa sem comunicar à fazenda é um ato ilícito que gera responsabilização do sócio, sim ou não? Sim. Mas é do sócio administrador na época do fato gerador? Não. É do sócio administrador na data em que constatada aquilo que a jurisprudência chama de presunção da dissolução irregular, que é a mudança do endereço sem a comunicação. Fechou? Vai cair. Quem quiser anotar, súmulas 430 e 435 do STJ. Súmulas 430 e 435 do STJ. Aí, eu não lembro agora sinceramente se é para vocês ou para outra, tem uma outra questão de responsabilidade. Uma é a responsabilidade do adquirente de bem imóvel. O cara que compra o imóvel assume responsabilidade pelas dívidas anteriores à data da venda, da compra e venda do imóvel, sim ou não? Sim. Mas se ele, no lugar de ter comprado, ele arrematou em asta pública, ele vai ter responsabilidade? Não. Fechou? Agora, outra responsabilidade. Responsabilidade no caso de operações societárias ou no caso de aquisição de estabelecimento. Uma operação de fusão, A e B se fundiram, surgiu a empresa C. A empresa C responde pelas dívidas de A e B, sim ou não? Sim. Uma empresa comprou a outra, ela assume dívidas tributárias da empresa comprada se ela tiver seguido na exploração da mesma atividade. Professor, a responsabilidade dela vai ser integral ou subsidiária? Depende do que aconteceu com a empresa alienante. Se ela foi vendida e cessou a exploração, a responsabilidade do adquirente ela é integral. Se a empresa alienante seguiu explorando ou iniciou uma nova atividade no prazo de até quantos meses? 6 meses. A responsabilidade do adquirente é apenas subsidiária. Agora para mim, a empresa sucessora só vai responder pelo valor do tributo ou também responde pelas multas tributárias e punitivas devidas pela empresa que foi sucedida, pessoal? Também pelas multas, súmula 554 do STJ. E aí, para terminar, tom doce para quem acertar. Olha os outros. A quinta questão é questão de quê? Decadência prescrição. E aí é uma questão diferente para cada turma. Eu mudei as datas, óbvio, né? É a mesma coisa, mas mudando as datas para cada uma das turmas. Acabou! Pô, finalmente, né, professor? Tava demorando, mas eu estou dando as questões da prova. Vocês querem